Rossandro, boa tarde. Boa tarde, Tati. Boa tarde, Nando. Boa tarde. Rossandro, excepcionalmente na quinta-feira, hoje, conosco, para falar sobre um assunto super importante que tem muita atração no noticiário. Todos os dias, mas especialmente nos últimos dias, a gente noticiou um número de feminicídios insuportável. Crimes com pitadas de crueldade cada vez maiores. E uma das causas do aumento do número de feminicídios no Brasil é o ódio às mulheres, uma epidemia de ódio às mulheres, ódio cultivado por homens, meninos, garotos. E hoje com o Rossandro a gente vai falar sobre isso. Como é que fecha a torneira da misoginia, Rossandro? Como é que a gente pode criar, educar, formar meninos e garotos mais saudáveis em relação às mulheres? Tati, é sempre lamentável. É uma pena que a gente não vai falar disso somente hoje. A gente às vezes sempre pensa que algum evento vai ser mais chocante e esse evento, ou essa vítima, vai gerar uma comoção social. Mas eu acho que a gente tem que insistir, porque de certa forma é insistindo, falando que essa comoção acontece. A gente não precisa esperar novas tragédias. A gente tem que partir para o processo educativo. Eu começaria dizendo o que torna alguém misógino? Porque ninguém nasce assim. A gente é treinado para ser assim. Desde cedo, muitos meninos aprendem que sentir medo, tristeza ou fragilidade, aspas, é coisa de menina, como se fosse menor. Que homem, aspas, de verdade, domina, aguenta, não se curva, também não leva desaforo. Que mulher é um misto de prêmio, de objeto, e para muitos, ameaça. E se induz a um pacote bem perigoso. A gente tem emoções reprimidas, somadas à necessidade e probabilidade, somada a uma cultura que normaliza o controle sobre o corpo e a vida das mulheres. E quando ele cresce dentro desse processo, desse pacote, a misoginia não aparece como ódio declarado de cara. Ela começa com uma espécie de desumanização sutil, né? Vem piadas, objetificação, desqualificação da fala, controle disfarçado de cuidado. Aí você tem um outro combo que é o chamado machismo estrutural, que torna um homem como um trono invisível, né? Ele é o dono, ele é a autoridade, ele é o centro do mundo. E aí, quando ele tem esse sentimento, que às vezes é de forma direta e muitas vezes de forma indireta, de que ele é o Highlander, só tem um nessa casa, né? Isso cria na cabeça de alguns homens uma sensação de que o que eu sinto é mais importante do que o que ela sente. Se ela não fizer o que eu quero, ela está me desrespeitando. Se ela terminar comigo, ela está me humilhando. E aí esse trono invisível é ameaçado quando a mulher diz não, termina, expõe o abuso, impõe limite. Então muitos respondem como adultos frustrados, como alguém que quer ter uma espécie de direito natural. Aí vem coisas como: se não é minha, não será de ninguém, eu mato, mas ela não me deixa. Isso também aponta para uma masculinidade muito fragilizada que a gente tem hoje, dificuldade de lidar com as frustrações. Os homens têm dificuldade de perder sem se desintegrar, de ouvir não sem transformar isso em um ataque ao próprio valor. A incapacidade de elaborar rejeição. Você veja que semana passada, minha esposa 2 vezes saiu com amigas para apoiar uma amiga, outras amigas em crise, certo? É muito comum a gente ver isso no universo feminino, embora as mulheres também digam que elas competem, mas na hora do apoio elas também apoiam-se mais do que os homens. E os homens também competem, isso é discurso, sabe? Homem se apoia muito fragilmente, mas compete. Então, quando o homem está frágil, ele não vai para o grupo de amigos em que ele diz que é o garanhão, que é o pegador, que tem o melhor carro. Sabe o que o homem faz quando ele está mal? Ele vai para um lugar, o chamado terceiro lugar na sociologia, neutro, e para um estranho ele diz: garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Ele quer ser frágil diante de um estranho porque ele não quer ser frágil diante dos amigos, que ele se exibe. E essa incapacidade de mostrar a fragilidade vai fazer com que a autoestima seja frágil, porque o Sim. fato de que eu não revelo ela não significa dizer que eu não sou frágil. Eu continuo sendo frágil. E o que você está dizendo é que a misoginia, o machismo, faz muito mal para os Ao homens. homem. Demais. Olha, eu atendi durante quase 20 anos em consultório. E claro que hoje eu continuo
ouvindo muitas pessoas. As pessoas abafam comigo em aeroporto. Eu não sei imaginar, né? Eu já ouvi tanto homem dizer assim, cara, eu perdi tanta mulher incrível por ser um cara, um escroto, desculpa a expressão, um escroto imaturo. E aí quando vê a lista de pessoas incríveis que perdeu, aí depois queimou tanto o filme que nenhuma mulher decente vai querer um cara como esse, né? Então, esse sentimento de que eu fui perdendo mulheres fortes que tinham opinião, aí eu não quero. Uma mulher que tem uma profissão que chama atenção, aí eu não quero. Uma mulher que tem mais status do que eu, aí eu não quero. Aí que é o quê? Uma Barbie Girl na Barbie Wear? É que é uma É mulher isso que fica? troféu. É uma mulher troféu, né? Só que aí não é uma mulher, né? É alguém que, pra caber, foi cedendo, deixa de ser ela mesma também. Então, no fundo, eu sempre penso o seguinte: imagina, Tati, que eu resolva, e a gente tem sociedades que são assim. Eu não vou citar o nome dessas sociedades, a gente, pelo que eu vou descrever aqui, vai lembrar quais são essas sociedades. Em que a gente resolve que metade dos cérebros disponíveis para pensar, para construir, para criar, não podem, porque tem que ficar calado e em silêncio só servindo. Olha que desperdício. Né? O que essas sociedades não por acaso são atrasadas, né? São quase que medievais em alguns aspectos. Porque toda vez que você persegue metade da população de um país, você joga esse país na lama social, Uhum. né? Então, assim, os países mais avançados, onde você tem mais qualidade de vida, e qualidade de vida plena, não é somente assim, tem um padrão tecnológico avançado, mas a sociedade não é muito funcional. São países em que as mulheres têm liberdade, em que elas se expressam, que elas têm acesso a poder, que são bem-vindas, convidadas, ouvidas. Não é por acaso que as sociedades europeias do norte são muito mais desenvolvidas do que outras, né? Então, assim, é preciso que a gente entenda que essa falta de alfabetização emocional cria uma espécie de cardápio restrito demais para os afetos da gente. Então, a gente pode sentir raiva, a gente pode sentir excitação, a gente pode sentir orgulho, a gente não pode sentir medo muitas vezes, parece que não pode ter vulnerabilidade e tristeza. E aí, quando você é rejeitado, se sente abandonado, passa por cima de crise financeira, entra no espiral do ciúme e vem a agressão, controle, Violência. ameaça. Eu Rossandro, lembro muito assim. Oi, não, Nando. pode falar, pode terminar, por favor. Você lembra o quê? Eu lembro muito assim que eu quero criar um protótipo aqui Hum. do que eu falava para muitas pessoas. Imagina seu José, um homem que chegou em São Paulo e foi trabalhar na construção civil e foi sentar porcelanatos em casas onde ele jamais vai ter na sua. Construiu escolas onde o filho não frequenta e hospitais que a esposa não vai também ter acesso. Esse homem, ele não consegue dar nome a esse tamanho de dor e injustiça. E depois de trabalhar de segunda a sexta na obra, pegando 3 horas de trânsito para ir, 3 horas de trânsito para voltar, morando na periferia, muitas vezes dominada não pelo Estado, mas pelo crime, no final do dia da sexta-feira, ele passa com o outro amigo dele na birosca, toma cachaça e ele vai descontar toda essa dor na esposa. E isso vai criando um repertório que repete para um filho, que vem e que uns vão odiar esse pai, outros vão repetir esse pai, se tornar misóginos como ele. Existem muitas dores não traduzidas que são transferidas para alguém que é muito mais fácil de ser atingido. Então tem tantas camadas nisso que a gente está vendo, são tantas coisas para a gente visualizar, né, gente? Bom, eu sou pai de 2 meninos, um deles um adolescente, então eu me preocupo muito na forma como educo, na Uhum. forma como converso com eles. Como é que a gente pode desenvolver um consentimento desde a infância? De uma forma. Hoje a gente ouve muito, nós adultos, a gente fala no não é não. Eu consigo Uhum. trazer isso, levar isso para a infância, ensinar que o corpo de uma mulher não é um território livre. Como fazer isso, Rossandro? Consegue, a partir da própria experiência do que você faz com eles, assim. Quando você diz pro seu irmão que você não gosta que ele toque em você, que você não gosta quando ele faz tal piada, você não se sente mal, você não sente bem quando faz isso com você. Então ninguém, nenhum outro homem, nenhuma outra mulher e ninguém merece esse tipo de tratamento. Então desde cedo a gente vai falando isso. E ao mesmo tempo dizendo, e quando você se sente mal, você não precisa chutar a parede, você pode explicar para mim. É muito comum hoje em dia a gente entender o seguinte: o objetivo da educação é autonomia emocional, autonomia financeira, autonomia intelectual, autonomia espiritual. Então eu chamo você para dizer o seguinte: olha, eu acolho o que você está sentindo. Vamos imaginar uma cena clássica. Hum. O irmão quebra o carro do outro. Aí a gente escutava muito assim: quebra o carro dele também para ele saber como é.
Ou bateu em você na escola, se voltar apanhado, apanha de novo. E aí, o que você faz hoje em dia? Ou então fazia o contrário. Não, abraça seu irmão, você não pode sentir raiva dele. Como não? Ele acabou de quebrar meu carro. Como é que eu não vou sentir raiva dele? Então, como é que eu concilio isso? A conciliação está através de um processo de alfabetização emocional. Eu acolho o teu sentimento. Você pode sentir raiva do teu irmão. Se alguém bater no meu carro na rua, eu também vou sentir raiva. Mas eu não preciso sair do meu carro e dar um tiro na pessoa que bateu no A carro. Você questão não é o que pode vai sair. fazer com a raiva, né? Então, se eu não acolho o sentimento porque é coisa de menina, aquilo vai ficar reprimido Uhum. e vai ser descontado como ódio no futuro. Então, na verdade, são formas de gritar completamente descompensadas que geram uma violência externa pela violência interna de eu não poder sentir meus sentimentos. Então, eu aceito, acolho teus sentimentos e corrijo teu comportamento, começando em casa. Eu te escuto, eu te valido. Isso é normal chorar, é normal ter inveja, ter raiva, mas a gente tem que saber fazer alguma coisa com isso. Uhum. Rossandro, eu estava vendo recentemente um programa que existe, um modelo de educação que existe na Islândia, chamado Hum, Riali. hum, Os professores desse modelo, baseado no entendimento de que comportamento de gênero é algo aprendido, como você disse no começo, ninguém nasce uhum, se comportando como um menino ou como uma menina. Isso tudo é comportamento aprendido. Então, nesse modelo, os professores buscam atividades que estimulam as crianças a imaginar, estimula a criatividade, o pensamento inovador, sem se preocupar se estão fazendo brincadeiras associadas ao, mil aspas aqui, hein? Universo sim. masculino ou ao universo feminino. Em alguns momentos, meninos e meninas são separados, porque eles justificam. Os meninos têm a tendência de ocupar todo o espaço físico e dominar as meninas. Os garotos, por outro lado, têm muita atenção negativa, porque, em geral, demonstram o comportamento que consideram apropriado para o grupo, e muitos deles já perdem muito cedo o interesse pelo aprendizado. Então, o que eles defendem é que separados, meninos e meninas podem se empoderar individualmente sem ficar envergonhados. Enfim, uma série de jeitos de ensinar crianças a comportamentos neutros, vamos dizer assim. Uhum. Queria te ouvir um pouco sobre isso, de que jeito meninos serem estimulados desde cedo a entrar em contato com as suas emoções, a falar sobre as suas emoções, e meninas também terem contato desde cedo com a possibilidade de imaginar ser uma astronauta e conquistar o espaço sideral, pode ser benéfico para a maneira como a gente cria meninos e meninas. É muito. A gente vê que mesmo quando você está se observando, você percebe que você herdou certos padrões disfuncionais do masculino. E aí você tem que estar num processo de correção. E esse processo de correção tem que ter tomada de consciência. Se você faz isso desde cedo, é muito melhor. Porque o que acontece com os homens que não entram nesse jogo? Eles cresceram num contexto que não se tornam violentos nem misóginos. Uhum, E alguns passam por fatores de proteção. Tem, primeiro, modelos masculinos saudáveis, uhum, pais, tios, professores, líderes que mostram uma masculinidade intensa, clara, definida e, ao mesmo tempo, que expressam afeto, que pedem desculpa, que compartilham dor, não tratam a mulher como objeto, têm contato com a mulher que se posiciona e são respeitadas por isso. Buscam terapia, ajuda, refletem, revêem crenças. Isso pode acontecer em vários ambientes, na família, na igreja, na escola, no trabalho, onde você questiona as atitudes machistas e não as aplaude, e não fica em silêncio. Ou seja, não é um destino biológico isso, é um uhum, contexto, é uma uhum, escolha, uhum. é reeducação. Nós devemos fazer isso, porque às vezes você está olhando aí, eu fiz um post, você fez, não, todo mundo está fazendo sobre o que aconteceu, e eu fiz um post ontem, assim, alguns homens colocaram suas opiniões tão ridículas, assim, que eu disse, caramba, só confirmando o que o post está dizendo. É, E aí, claro, as mulheres começaram a se defender, né? E assim, dizendo assim, o seu comentário só reforça tudo que ele falou. sim. Então, porque as pessoas acreditam nisso. E aí a gente tem que lembrar aquilo que a gente vive hoje em dia, que é essas bolhas que os algoritmos fazem
com que, a partir do momento que eu sigo pessoas que pensam como eu, e eu nem chamaria isso de pensar, né? A pessoa que tem essa visão de mundo não pensa, né? Ela é um autômata de padrões. É. Eu só recebo conteúdos como esses. E aí me dá uma falsa sensação de um puta de um viés cognitivo, que a gente já tem por tendência e que a rede social torna mais forte. Não, todo mundo que eu sigo pensa como eu. Então, se Rossandro postou isso, ele é uma pessoa exótica, para dizer o mínimo, né? Entende? Então, parece que quando alguém discorda, é uma afronta à minha identidade e identidade de grupo. E é uma identidade de grupo fragilizada, porque no mundo em que a gente está vivendo, uma destruição das pessoas, das camadas sociais, superacúmulo de poder e dinheiro por poucos homens no mundo, nas big techs, e a população de classe média sendo destruída em toda a sociedade ocidental, uma dor profunda, encontrar inimigos externos, a mulher, o homossexual, o muçulmano, a pessoa da outra fronteira, construir muro, é uma tentativa vã de manter uma identidade que nem foi construída. E essa identidade ela vem do diálogo, do autoconhecimento, e não da destruição de quem eu acredito ou me convenceram de que eu ameaço a identidade que eu nem formei ainda, meu Deus. Rossandro, o que um homem ganha quando ele interfere? Quando interfere numa conversa, naquele meio da broderagem, sabe que é muito comum a gente ouvir, ver atitudes machistas. O que ele ganha quando ele questiona o machismo frente aos seus brothers? Ele ganha dignidade, mas perde muitos, aspas, amigos. Porque Talvez seja significa o melhor, seguinte, talvez seja né? melhor perder um amigo, hein? Então, porque veja só, todo tipo de crescimento, seja intelectual, moral, gera perda de pertencimento a quem está um passo atrás. Então, se você começar a se desenvolver como ser humano, refletir, se reavaliar e mudar de atitude, e você está num grupo e você pensa, pô, eu vou convidar meus brothers a fazer esse crescimento também. Aí, claro, tem que ter um pouco de pedagogia, tem que saber a hora, mas às vezes você não diz pro grupo, mas pega um amigo, gente, será que aquilo que a gente falou hoje foi sentido? Fulano, você viu o pessoal tava fazendo aquelas piadas, mas cara, se fosse a tua filha, tu se sentir bem, tua irmã, sendo o motivo da piada, te faria se sentir bem? Porque às vezes não é no grupo com todo mundo cheio de cachaça que você vai fazer uma intervenção pedagógica, entende? A gente também tem que saber as formas, as pessoas. A gente podendo despertar consciências, a gente desperta. Porque a gente não vai fazer com que todo mundo acorde, mas que a gente puder ir trazendo, acordando, elevando. Eu acho que o compromisso de cada um de nós, especialmente a gente que trabalha com a fala, né? É elevar o padrão de consciência coletivo. Sim. É ser um instrumento para que as pessoas possam refletir, amadurecer e crescer. E alguns não vão crescer, e tudo bem. E a gente também vai chegar a um ponto, essas pessoas que não acompanham o processo, é natural que você faça rupturas. Não é que você vai virar inimigo ou romper. A vida bifurcou. Você cresceu, o outro quis manter-se na estrada. Não é prova de amizade, de amor. Não evoluir para acompanhar pessoas que querem permanecer infantilizadas. Boa essa frase. Eu tenho que crescer, até porque quando a estrada bifurcar novamente, quem sabe essa pessoa olhando o meu caminho diga, poxa, eu acho que eu vou lá para onde o Rossandro foi, porque a galera aqui não quer crescer, não. E às vezes eu tenho que suportar esse momento de solidão, em que eu perco aqueles meus amigos que querem permanecer numa eterna adulta essência, certo? E vou encontrar outras pessoas, porque tem gente decente no mundo. Né? A gente se encontra por sintonia, e aí as pessoas olham assim, poxa, olha, o caminho que ele fez é legal, eu também vou aqui. Você termina sendo um instrumento, você termina sendo uma pessoa que, por seu comportamento e conduta, você eleva o padrão de quem está perto de você. E pode estimular algum tipo de transformação de comportamento em quem está com você, né? Sempre. Você vai fazendo, ó, aí o outro amigo vai dizendo, porra, Sandro, eu preciso falar com tu na mesma, cara, só aqueles papos, aquelas piadas, futebol, cachaça e mulher, cansei. Vamos tomar um café, cara. Aí você vai falar de filosofia, falar de vida, de respeito, de dignidade, e você vai trazendo pessoas, sabe? Porque a sociedade não muda na velocidade que a gente gostaria, nem a gente mesmo muda, né? Vamos combinar. Mas a gente não pode desistir, obviamente. Sim. O Davi está dizendo aqui uma reflexão. Será que parte do problema não está em inferiorizar homens que não cumprem todos os padrões pré-estabelecidos, seja em relação romântica ou familiar? Exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Como é que são tratados os homens e o mal que a misoginia faz e o machismo faz e essa masculinidade frágil faz a homens que insistem em se comportar fora desses códigos, né? De uma maneira diferente, mais decente, mais saudável e tal. Não é uma competição de desgraças,
Mas o machismo talvez faça isso com você, Davi. E o que faz com as mulheres é colocar fim à vida delas, assim. A vida, exato. Né? São Eu pesos fui meio educado. diferentes. A minha mãe, ela separou com 26 anos. Meu pai era um alcoólatra. Hoje é uma pessoa muito apaziguada no meu coração, ele. Vítima também de uma sociedade, enfim. E ela se envolve, ela como jornalista, se envolve com causas sociais. Ela abre a Casa da Mulher, de acolhimento da mulher na minha cidade. Ela dirigiu o Conselho dos Direitos das Mulheres. E estar junto dela, vendo isso, me fez ter um comportamento diferente. E quando as pessoas chegavam perto de mim, alguns interpretavam mal. E quando você é adolescente, você fica, poxa, eu acho que o que eu estou fazendo é certo, mas muita gente interpreta mal meu comportamento, né? Mas aí você ensina, não, mas cara, eu lembro demais que as pessoas faziam, não, você é muito bonzinho, você tem que ligar e depois sumir. E eu confesso a vocês que uma vez eu cheguei assim e disse, Deus, eu não vou querer ser uma pessoa assim, nem eu quero, nem tenho treino para isso. Então, eu tenho que encontrar uma mulher que queira um homem como eu. Não é possível, né? Que é essa a ideia. Não, mulher só gosta de homem ruim. A gente escuta tudo isso dos amigos na adolescência. Mulher não gosta de homem bonzinho. Assim você vai se ferrar, tá? A gente escuta isso assim com muita naturalidade. Mas eu agradeço muito por ter insistido. Eu me sinto muito mais leve por ser uma pessoa que respeita. E ainda hoje me trabalho para ir apagando aquilo que a gente vai como de forma antogenética herdando de gerações, né, de pessoas que acham que são o centro do universo, para a gente ter esse compartilhamento, para a gente permitir, não é dar espaço não, é simplesmente reconhecer o espaço que a pessoa tem, que a outra pessoa tem, que a mulher tem na vida. E quando a gente entende isso, a relação é tão rica, porque você não tem alguém que você tem lá como mais um objeto, como você tem seu carro e sua casa, não. Você tem um ser humano que compartilha com você vida, sonhos, dores, que passa por você por lutos, que te acolhe, em que você pode se jogar no colo dela quando, por exemplo, escutei que minha mãe morreu no hospital, sabe? E não me senti inferior por isso. E que naquele momento ela foi o colo que eu precisava, porque ela já tinha sentido isso com a própria mãe. Isso é de uma beleza muito grande. Eu lamento tanto os homens que não conseguem usufruir disso. Sim. Às vezes, homens que têm mulheres grandiosas do lado e que, até pelos filhos, se mantêm, aspas, apequenadas, né? Para que aquele possa se sentir minimamente seguro. Eu convido os homens a crescerem, para que eles possam ver a grandeza que tem do lado deles. Senão, eles não vão enxergar nem a deles, nem da quem está do lado. E muitas vezes, quando sentir um pouco dessa luz ameaçados, acham que a única escolha é destruir a luz do outro. Vamos terminar com esse convite profundo e muito precioso feito pelo Rossandro aqui aos homens que acompanham o Estúdio CBN. Obrigada, Rossandro, por estar com a gente falando de um assunto tão grave, tão importante e ao mesmo tempo tão bonito, né? Tão sensível, que a gente fale mais de masculinidades aqui no nosso quadro. Um beijo para você, obrigada. Beijo, Tato, beijo, Nando. Beijo.